Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 15, na qual nós vamos aprender o que é um particípio no hebraico. Bom, como nós já vimos, em português, o particípio é uma forma nominal do verbo para mostrar uma ação passada. Então, por exemplo, eu posso dizer tenho matado muitas moscas. Agora, o particípio no português também pode servir como um adjetivo às vezes. Por exemplo, o professor, cansado de falar, tomou um chá para aliviar a garganta irritada. Bom, cansado aí é um particípio no português e está funcionando como um adjetivo. Em hebraico, o particípio também desempenha as mesmas funções de verbo e adjetivo, mas não está limitado ao tempo passado. O particípio hebraico é o que nós chamamos então de um adjetivo verbal. Como ele é um adjetivo verbal, nós veremos que a forma do particípio é bem simples. Nós temos aqui katal, né? Normalmente o verbo seria katal com um kametz aqui e um patar aqui, mas nós temos um holem e um tsere. Note que ele é bem diferente de todas as outras formas verbais que nós já aprendemos. Ele começa com o holem e tem um tsere como a sua vogal tema. Agora, como ele é um adjetivo verbal, o particípio tem terminações de gênero e de número, mas não de pessoa. Então, por exemplo, nós temos aqui, como em todos os adjetivos e substantivos, a forma singular, a forma masculina singular, a forma feminina singular, a forma masculina plural e a forma feminina plural. Notem aqui, então, que todas essas formas começam com o holem, né? É assim que nós vamos então distinguir o particípio kal de outras formas do verbo kal. Kotel, vocês notarão, não tem nenhuma terminação, é a forma simples, a forma mais simples do participativo, a forma masculina singular. A forma feminina pode ter duas terminações, de kotelet, com o tav aqui, e kotla. Notem que essa terminação é uma terminação que nós já conhecemos. Existe uma redução aqui do tsere a um sheva. E aqui essa forma é uma forma segolada, né? Então, essas formas aqui já são formas que nós esperávamos ver, porque essas são formas que nós já vimos com os adjetivos no hebraico. A mesma coisa acontece com as terminações masculinas e femininas plurais, né? Nós temos o hirek yod mem e o rolem vav tav para a terminação feminina plural. Então, essa é a forma do particípio ativo. Mas o particípio kal também pode ser passivo. E a forma passiva tem um kametz e um shurek. É possível também, às vezes, ver a forma com um kibutz em vez de um shurek. Mas essas são as vogais distintivas do particípio passivo. Note aqui que a vogal mais distintiva realmente é o shurek, ou no caso aqui o kibutz. Nós não temos nenhuma outra forma no kal que tem um shurek ou um kibutz. Agora também, as terminações serão as mesmas que nós vimos antes. Note que aqui não existe uma forma segolada. Note também que existe uma redução propretônica do kametz a um sheva aqui, aqui e aqui. Não existe uma redução aqui no masculino singular, porque não existe um sufixo. Mas como nós temos o sufixo fs, o sufixo mp e o sufixo fp aqui, o kametz será reduzido a um sheva. De qualquer forma, notem que o que distingue o particípio passivo, no kal, sempre será o shurek. Tá bom? Agora, nós aprendemos os verbos lamed he. Eu quero mostrar então também a vocês quais serão as formas do particípio em verbos lamed he. A forma principal será essa aqui, a masculina singular será gole, ou será golé. Notem aqui que nós temos, em vez de um tsere, nós temos um segol, mas continuamos com o holem aqui, né? Então nós temos golé. Na forma feminina singular, veremos golá ou goliá. Por que existe aqui esse yod? Bom, antigamente,
Os verbos lamed he eram originalmente lamed yod, isto é, eles tinham um yod em vez de um he como sua letra final. Então aqui, o que nós vemos aqui, o yod não está funcionando como se fosse um hirek yod, não é uma vogal, mas esse yod realmente está funcionando como se fosse a terceira consoante do verbo lamed he. Notem aqui que golá não tem aquela terceira consoante, né? Esse he aqui é o he do sufixo feminino singular. Agora aqui, o que nós temos aqui é que o yod entrou no lugar ali da terceira consoante, está tentando voltar àquela forma antiga do verbo lamed he. Então, às vezes, você verá essa forma goliá, uma forma com o hirek, o yod com o dagesh e a terminação fs do kametz he. As formas plurais são o que nós esperaríamos ver, né? É o gol menos essa terminação segol he, que é a terminação do particípio masculino singular, e em vez da terminação segol he, nós vemos aqui o hirek yod mem e o rolem vav tav. Agora, a forma passiva do particípio lamed he reverterá muito mais aquela forma antiga do verbo lamed he com o yod. A forma passiva sempre terá o yod aqui como terceira consoante. Então, o que nós vemos no particípio lamed he passivo masculino singular é galui, tá bom? Esse yod aqui, mais uma vez, tomando o lugar da última consoante. O que nós vemos com o particípio feminino é galuyá, galuyim e galuyot. Na verdade, o particípio lamed he passivo é bem regular, né? Se apenas contássemos esse yod aqui como se fosse realmente a terceira consoante, ele segue a forma normal. Aqui não tem um sufixo no masculino singular, aqui o sufixo é o kametz he, aqui o sufixo é o hirek yod mem, e aqui o sufixo é o rolem vav tav. Então, essa é a forma passiva do particípio lamed he. Agora eu quero então estudar com vocês a parte mais difícil dos particípios, na minha opinião. A parte mais difícil são os usos do particípio. Como que nós vamos traduzir o particípio do hebraico ao português? Vocês se lembrarão que o adjetivo pode ser também traduzido de três formas diferentes, como se fosse simplesmente um adjetivo normal, né, atributivamente, como se fosse um substantivo ou como se fosse um verbo. Esse é o uso predicativo, né? Então, essas são as três categorias também que nós utilizamos para o particípio. O seu uso atributivo é o que nós vemos aqui em Jeremias 32, versículo 14, falando de um livro, Sefer. Ve'et Sefer Hagalui Hazeh. Notem aqui que Hagalui tem aquele yod, é a forma passiva, né, do particípio, e galá, vocês se lembrarão, significa descobrir, né, ou revelar. Nesse caso, está mais na função de descobrir ou de até abrir. Basicamente, aqui em Jeremias 32, versículo 14, nós temos a frase e o livro descoberto ou aberto este. Então, e este livro aberto. Essa é a frase aqui. Notem então que o particípio aqui está funcionando atributivamente como se ele fosse um adjetivo. Tá bom? E notem também que até no português, quando eu digo o livro aberto, aberto é uma forma participial, né? É uma forma nominal do verbo. Agora, um outro tipo de uso do particípio hebraico é o uso predicativo. Então nós vemos aqui um exemplo de 1 Samuel capítulo 17, versículo 3, que diz assim: Uflishtim omdim el hahal. Então, e os filisteus omdim el hahal, sobre o monte. O que é omdim? Omdim vem do verbo amad. Amad significa ficar ou estar de pé. Então, basicamente, nós vamos traduzir esse particípio aqui no gerúndio no português. E os filisteus estavam de pé sobre o monte. Tá bom? Agora, existe um outro tipo de uso predicativo, e isso é o que eu disse antes, na introdução à unidade 15, é que o particípio também pode ser traduzido até como se fosse uma oração relativa. Isto é, no caso aqui, em 1 Samuel capítulo 11, versículo 12, nós temos a frase que diz assim:
Mi haomer Shaul yimloch aleinu. Mi é quem. Haomer, aqui nós temos o particípio do verbo amar, que significa falar, né? Então, notem aqui que nós vemos até o artigo definido, prefixado, né, ao particípio. Shaul é o nome de Saul. Então, quem haomer, quem foi o que disse, Saul reinará sobre nós. Yimloch aleinu. Então, aqui o particípio está funcionando como uma frase relativa. Ele está introduzindo uma descrição de mi. Mi é quem, né? Então, quem, o que disse. Nós podemos adicionar ali o uso predicativo, nós podemos adicionar então o verbo foi. Quem foi o que disse Saul reinará sobre nós. Esse então é o uso predicativo do particípio no hebraico. E finalmente nós temos também o uso substantivo. Por exemplo, em Cânticos capítulo 3, versículo 6, nós temos a frase Mizot olá min hamidbar. Quem é essa, né? Zot, olá, a que sobe, min hamidbar. Quem é essa subindo do deserto? Mas aqui, basicamente, o que nós temos aqui é o uso substantivo desse particípio. Quem é essa que é caracterizada por subir do deserto, né? Quem é essa mulher que sobe? Notem aqui também que no uso substantivo nós temos uma frase relativa. Quem é essa? Essa o quê? Essa que sobe. Então, eu espero que isso ajude um pouco a decifrar como que nós vamos traduzir o particípio no português. Se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem então no site do BAT, nos fóruns. E vamos continuar, pessoal. Agora, o particípio pode também receber prefixos e sufixos pronominais. Nós vimos isso antes, né, que o particípio haomer tinha ali o artigo definido. Nós temos então aqui a frase que diz V'oseh chesed la'alafim le'ohavai ulshmorei mitzvotai. Como que eu vou traduzir essa frase aqui? E o que faz, está falando de Deus, da característica de Deus. Então aqui nós temos o particípio falando de Deus. O que faz misericórdia aos milhares, le ohavai, dos que me amam. Aqui nós temos o sufixo pronominal um cs, e aos que guardam ulshomrei, meus mandamentos. Bom? Bom, pessoal, é isso aí. Esses são os usos do particípio. Aqui estão as conjugações. Concluímos o nosso estudo das conjugações do hebraico. Aqui então está a tabela completa com todas as conjugações no kal. Nós temos aqui o verbo perfeito, katal. Yiktol é o verbo imperfeito. Yiktolna, ktol e ektolna são as formas volitivas. Nós temos os infinitivos, o infinitivo construto e o infinitivo absoluto, ktol e katol, né? E finalmente o particípio, que pode ser tanto ativo quanto passivo no kal. Nós veremos que nos demais troncos o particípio será ou ativo ou passivo, mas aqui no kal ele pode ser tanto ativo quanto passivo, e tem duas formas diferentes para distinguir essas formas. É isso aí, pessoal. Vamos então continuar, e agora começaremos já com o nosso estudo de outras formas verbais, do nifal, do piel, do pual, do rifil e assim vai. Tá bom? Até a próxima. Shalom.